Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Tatiane e eu vou fazer a gravação aqui agora dos módulos do Flex GPS. Primeira tela que vocês vão ver aqui é a tela de acesso e o link é flex.flexgps.com.br. A empresa é o código de vocês. Eu vou utilizar uma empresa parceira nossa que utiliza o sistema em tempo real para poder mostrar os dados para vocês. Vocês vão entrar com usuário e senhas fornecidos pelo e-mail, tá ok? Então, vou fazer o acesso aqui para começar desde o princípio. Então, digitei os caracteres especiais, vou clicar em logar. Essa é a tela inicial do Flex GPS, mas é configurável. A visão inicial que eu tenho é a visão veículo, mas eu posso ter a visão inicial vendedor e eu vou mostrar aonde a gente faz as configurações necessárias. Eu vou começar apresentando o menu de cadastros. E o treinamento vai ser dividido por menus. Então, primeiro menu cadastros, depois menu visões, utilitários, roteirizador e as dúvidas serão tiradas por e-mail ou pelo Skype. Então, vamos começar. No menu cadastros, a gente começa sempre pela configuração do sistema. As configurações realizadas no menu cadastro, elas são feitas somente uma vez. Caso queira alterar ou depois, ao utilizar o sistema, queira fazer alguma configuração adicional para chegar mais perto do ideal para a sua empresa, vocês podem utilizar novamente as configurações do cadastro, mas não é necessário, né? É mais para o caso de precisar mesmo ajustar o sistema. Então, primeiro, nós vamos em Cadastros, Configurações do sistema. O Flex GPS vai passar por uma nova roupagem a partir de 2018, tá? Então, muita coisa que vocês vão ver aqui a gente vai gravar novamente na versão 2018. Então, muita coisa não está sendo mais utilizada, a gente vai tirar para não ficar aparecendo coisas que não são utilizáveis mais na nova versão. Mas o que eu disser aqui vai servir para a próxima versão e o que eu disser que não terá mais vai ser tirada na versão 2018. Então, a primeira coisa, as configurações gerais, elas já vão vir da forma que elas têm que ficar. Nelas a gente não vai mexer, é uma configuração padrão do Flex GPS. Na tela de farol, tempo de refresh no mapa é uma funcionalidade das que vai sair, então não precisa se preocupar. Habilitar mapa a partir do farol pode deixar habilitado, tá? A visão inicial, quando eu disse que a gente entrou no sistema e já apareceu a visão veículo, a gente configura aqui, na visão inicial, se você quer ver a visão do motorista, do veículo ou vendedores. Então, o sistema está configurado para veículos, se quiser ver só vendedores, pode marcar vendedores. Parada para almoço, essa parte de parada e horário sugerido, ela é mais válida para veículos. Por quê? Porque no Avante tem a forma de configurar todo o ponto eletrônico do vendedor, né? Então, você tem lá parada para almoço, jornada no Flex que você configura para descer para o Avante. Então, essa informação já vai ser utilizada do Avante. Como o veículo, né, o motorista, ele não tem essa configuração, não tem esse PDA, então, essa parte aqui é especialmente para veículo. Parada para almoço. Todas as configurações são métricas que você pode depois mexer. Como eu disse, a gente começa configurando o sistema de uma forma e depois a gente vai trabalhando. 60 minutos não é o ideal para o motorista almoçar, ele almoça em 120, 80 minutos, 30 minutos, né? Agora com a reforma trabalhista, o horário de almoço pode ser reduzido, né? Enfim, não vou entrar nos méritos particulares. Mas aqui, como a base é de vocês, vocês vão começar a usar o sistema, então vocês podem mexer, tá legal, deixa, não tá legal, altera. Então, parada para almoço 60 minutos, horário sugerido para ele começar o horário de almoço meio-dia.
Horas trabalhadas diárias, 7 horas, lembrando que é para veículo, motorista. Considerar PDV fora de rota no cálculo de positivados é bastante importante. E isso refere-se ao vendedor, porque quando vem do flex, automaticamente, fora de rota não é positivado, né? É fora de rota. Então, se você quiser trabalhar de forma diferente do flex, você vai colocar o S aqui de sim e ele vai considerar como positivado. O horário de transmissão de dados do PDA refere-se ao tempo que você vai pegar as informações do aparelho. Se você não colocar nada, qualquer movimentação, o sistema vai entender que é para interpretar e vai começar a mostrar nas visualizações aqui das visões. Se você colocar, por exemplo, de 6 às 18, dentro deste horário, o sistema vai mostrar. E aí ele vai começar a pegar o sinal a partir das 6 até as 18 e não pega mais. Então, se quiser preencher essa informação, pode preencher, mas não é obrigatório. Mapas. Zoom de abertura, não precisa se preocupar, já vem assim e vai ser retirado. Velocidade máxima do vendedor, aqui é do vendedor, porque para o veículo, cada veículo tem a sua configuração própria. Por quê? Porque o veículo ele vai transitar entre cidades, não que o vendedor não vá, mas é mais comum que o veículo transite entre cidades. E o vendedor normalmente fica dentro da cidade. Então, aqui a configuração é para todos os vendedores e para veículo, a configuração está dentro do veículo. Aqui está 15 km por hora. É muito pouco, né? Dentro da cidade a gente coloca em média 60 km, mas aí vai de empresa para empresa. Formas de apresentação, mapa ordenado e mapa vendedor não precisa mexer, é a configuração nativa, o que vier aqui pode deixar. Tempo de deslocamento de um cliente até o outro é um tempo médio, que você pode informar, e aí você vai colocar aqui a média que ele deveria seguir para chegar de um cliente a outro. Exibir horário no trajeto, quando a gente entrar na visão, no módulo de visões, eu vou mostrar onde isso impacta. Mas, de qualquer forma, se você quiser informar aqui que você quer mostrar o horário no trajeto, mas na visualização do mapa você não quiser mostrar, lá tem como tirar essa informação. Bem como se você marcar a opção não, dentro do mapa você tem a opção de mostrar o horário no trajeto. A margem da cerca eletrônica, o conceito de cerca eletrônica eu vou explicar dentro do módulo Visões. Mas, de antemão, 400 metros para a margem da cerca já está de bom tamanho, que é a delimitação que o vendedor e o motoristas vão utilizar. Caso ele ultrapasse esses 400 metros, o sistema vai informar e aí vocês vão poder receber e-mail sobre a fuga da cerca eletrônica. Mas eu vou explicar melhor no próximo módulo. Aqui, vocês podem mexer também. Colocou 400 está muito, diminui para 200. Colocou 50 está pouco, aumenta. Então, aqui é de empresa para empresa, tá? Início e final da rota sempre é a distribuidora. Sempre vocês vão colocar a distribuidora. Parâmetros POI vai sair também. Não se preocupe com esse parâmetro. Manutenção. Tempo de refresh vai sair também. Não se preocupe com esse tempo de refresh. Exibir cabeçalho da empresa no relatório de acompanhamento diário é para esse relatório aqui, gráficos e relatórios, que eu vou chegar nele. Mas é sempre importante exibir o cabeçalho da empresa em qualquer relatório, então marquem que sim, tá? E-mail corporativo. Muito cuidado com esse e-mail corporativo. Eu gosto sempre de explicar que dentro do módulo Visões a gente tem uma funcionalidade chamada olho vivo. O olho vivo é o dedo duro do sistema. Ele vai alertar de tudo que está acontecendo e você tem a opção de receber essas ocorrências por e-mail. E nessas ocorrências você tem as opções de enviar o e-mail para gerente, supervisor e corporativo. Gerente, cada gerente tem um cadastro no sistema e cada gerente tem o seu e-mail no cadastro. Supervisor também. Já o corporativo, não.
Os alertas do Olho Vivo para o e-mail corporativo vão ser enviados para todos os e-mails que estiverem aqui. Então, se você colocar muita gente vai receber esse alerta. Porém, quando a gente começa a analisar o sistema, a gente começa a utilizar, eu sempre gosto de falar isso, porque é muito importante. A gente quer ver tudo, a gente quer analisar tudo. Só que, às vezes, o volume de dados que a gente vai receber é muito grande. Então, o ideal é, primeiro, coloca um e-mail só. Essa pessoa mede o volume de dados e, à medida que ele vai filtrando, ele vai colocando quem mais vai receber. Por quê? Suponhamos que na sua base você tenha 10 vendedores. Dentro desses 10 vendedores, a gente tem nem sei quantas ocorrências, mas vamos supor que a gente tenha 10 ocorrências. E cada vendedor incorra nessas 10 ocorrências. Imagina quantos e-mails por hora esses e-mails vão receber, os e-mails que estiverem aqui vão receber. Então, por isso que eu falo, comecem com um ou dois para medir, né, o fluxo de informações. E aí vocês veem também o que vocês vão receber ou não, porque às vezes a gente quer receber tudo e nem tudo a gente consegue analisar, ou nem tudo a gente precisa analisar naquele momento. Então, a gente vai fazer essa análise de volume de dados, vamos ver o que a gente vai receber, o que compensa receber, e aí a gente vai mexendo aqui no e-mail corporativo. Então, a princípio, né, sugiro que coloquem poucos e-mails, mas se quiser colocar também 10, 15 e-mails, podem colocar, tá? Como funciona? Coloca o e-mail, né, e-mail, arroba flag.com.br. Ah, eu quero colocar mais 5, adm2, arroba, enfim. Vão colocar os e-mails, ponto e vírgula, e-mail, ponto e vírgula, e-mail, e vai mandar salvar. Não vou colocar, só mandar salvar. KPIs visões. Esses KPIs são indicativos para poder mostrar no módulo visões veículo e vendedor, nesses dois. Quando a gente mostra nele, ele vai ficando vermelho, né? Se ultrapassa o limite que a gente colocou. Então, tudo que eu colocar aqui, o ideal é sempre exibir no radar, tá? E aqui são as médias de cada empresa. Eu não posso dizer qual que é a média ideal para a sua empresa. Então, sempre bom analisar um a um. Se você for usar somente a visão vendedor, você vai preencher os KPIs da visão vendedor. Se você for usar somente veículo, vai preencher os KPIs veículo. Se for usar os dois, preenche os dois. E aí, só para dar uma passada geral, tempo para alertar no radar, PDVs visitados aqui todas as métricas, elas informam na frente, ó, aqui em horas. Então, 6 horas para alertar no radar é muita coisa. Ele é quase um dia inteiro de trabalho. O ideal é 1 hora, 2 horas no máximo. Tá? 2 horas sem enviar sinal, então ele vai me alertar no radar para eu poder ver o que está acontecendo. PDVs visitados, qual que é o ideal dele visitar na rota dele? Ele tem 10 PDVs para visitar. O ideal é que ele visite os 10, pelo menos 8. Então, esse percentual que você vai preencher. De positivados, desses que ele visitou, quantos ele tem que vender? Negativados, logo, vai ser a diferença, né, do restante. O ticket médio ideal de venda para todos os vendedores, isso aqui é para todos, tá? Não tem para aquele ou o outro vendedor, são para todos. O tempo produtivo por PDV é o tempo que ele vai chegar, vai conversar, vai atender o cliente, vai tirar o pedido, né? Olhar o estoque, enfim. É um tempo médio de visita. Alertar quando a bateria for inferior a X%. Isso que é importante lembrar, porque às vezes aqui na visão vendedor vai aparecer lá bateria 0%. Bateria 0% é porque ele não foi monitorado. Muito provavelmente não foi monitorado. A gente não pega zero bateria direto. Porque zero bateria ele está desligado. Celular desligado a gente não monitora. Duas informações importantes. Celular desligado a gente não monitora e celular em modo avião a gente não monitora. Porque modo avião, né, todo mundo sabe, ele não envia nem recebe dados. E desligado também não. Agora, suponhamos que o vendedor ele está em uma área não tem cobertura de dados,
mas o celular está ligado e ele está fazendo as vendas. Cidade do interior acontece muito. O Flex GPS vai armazenar todas essas informações de trajeto, onde ele passou, se ele foi no cliente, se ele não foi. Ele vai monitorar todo esse trajeto e quando ele pegar o primeiro sinal, ele vai descarregar todas essas informações aqui no Flex GPS. O sistema funciona em tempo real, mas ele precisa de envio de sinal, né? De envio de dados. Então, se ele tiver sem sinal, a gente não recebe os dados. Mas, quando ele pegar o primeiro sinal, às vezes ele vai na empresa, funciona, ele está na rota, não funciona. Por quê? Porque ele consumiu todo o pacote de dados dele e não tem dados para enviar, chega na empresa, tem Wi-Fi e ele descarrega. Tá? Durante a apresentação, eu vou falar alguns casos para dar uma luz para vocês, porque às vezes a gente está no meio da operação, no meio do dia de trabalho, a gente não vê o vendedor e acaba esquecendo de analisar alguns pontos que passam despercebidos. Por exemplo, fim de mês, ele não está enviando sinal, provavelmente o pacote dele já acabou. Né? Então, são coisas para a gente analisar e eu vou lembrando ao longo do treinamento, eu vou falando ao longo do treinamento. Então, quando a bateria estiver inferior a 10%, o sistema alerta. Isso é importante. 10%. 0% não monitorou, tá? KPIs ideais de veículo é número de paradas versus PDV. 100% isso não é real. Porque a gente sabe que às vezes ele para o veículo e vai fazer um lanche ou ele parou numa BR, enfim, né? Sempre tentem chegar perto da realidade para não ficar com alerta demasiado no sistema e sem função. Número de vezes acima da velocidade, como eu disse, a gente configura a velocidade por veículo e se ele ficar, a gente sabe que pega BR, pega estradas e às vezes eles ultrapassam o limite de velocidade, mas tudo tem um limite, né? Então, o ideal é que ele sempre ande na velocidade da pista. Mas, se ele ultrapassar a número de vezes que você configurar aqui acima da velocidade configurada também na placa, o sistema vai alertar. Quantidade de paradas, isso é o máximo que ele deveria parar. O tempo de maior parada, né? Aqui também tempo de maior parada. Tempo produtivo por PDV, mesma coisa. Quanto tempo a gente vai... Quanto tempo seria o ideal para ele parar, descarregar, conferir se a mercadoria está certa, descarregar com segurança, né, sem quebrar nada, enfim. Tempo excedido de trabalho, porque você coloca uma jornada ideal e aí ele tem, às vezes ele faz hora extra, você paga por hora extra. Então, o limite que ele pode exceder do horário configurado são 120 minutos. Custo de quilômetro rodado, isso é muito importante. A gente tem relatórios no sistema que fazem o cálculo do quilômetro, da quilometragem a pagar. Então, se você não vai pagar R$ 50 por quilômetro, né? Geralmente 50 centavos, R$ 1. Aí é só colocar aqui o valor e a gente tem os relatórios que mostram quais são os valores a serem pagos, se o valor está correto, se o valor não está correto, tá bom? Tempo sem enviar dados, isso é para ambos, tá? 1 hora sem enviar dados. A jornada ideal, né, para eles trabalharem são 8 horas. Isso para exibir no radar. E o que quer dizer? Quer dizer que deu 8 horas, passou disso, começa a ficar vermelho, para poder alertar que tem alguma coisa errada. Alerta de cerca eletrônica 3 minutos, quer dizer quanto tempo ele vai ficar fora da cerca até que o sistema me alerte. Então, ficou 3 minutos fora da cerca eletrônica, o sistema vai alertar também. Distância para ajuste de pedidos ou entregas, aqui está 100 metros. Eu gosto sempre de explicar o seguinte, que o próprio Maps ele tem esse raio de erro de 100 metros. Então, vamos supor que a gente tem a rotina de tirar foto no PDV para fazer o pedido, para poder validar a localização, se ele está no cliente mesmo. Nisso, ele pode ter uma discrepância de metros para a localização do cliente. Pode ser 20, 30, 40, às vezes até 60 metros. Às vezes ele tirou a foto do outro lado da rua, né? Pode acontecer. Então, a distância para ajuste é 100 metros. Passou disso, já é considerado fora do cliente. Se você quiser aumentar isso,
pode aumentar, mas eu não aconselho que isso fique uma distância muito grande, porque senão ele vai poder fazer o pedido fora do cliente e vai ser considerado praticamente no cliente, porque você está dizendo que a distância para ele ajustar o pedido são 300 metros, então é considerado no cliente. Então, o ideal, né, são 100 metros. Quer colocar menos? Pode colocar, mas lembrando que até o Google tem essa diferença de 100 metros. Pode acontecer de 100 metros, não é que vai acontecer ou que sempre aconteça, tá bom? Bom, gráficos e relatórios. Como eu disse aqui, ó, exibir cabeçalho da empresa no relatório é em gráficos e relatórios. Esse é o único relatório que é enviado automaticamente. E o que é esse relatório? É o acumulado diário do que o vendedor está fazendo, o supervisor está fazendo. Você pode agrupar por vendedor e por supervisor. E o gráfico ele vai ter o acumulado de vendas e o acumulado de entregas, né? Porque tem veículo e vendedor. O tempo sem enviar sinal é para identificar se ele está dentro do aceitável, se está no limite de alerta ou se ele está acima. E aí, as informações que você configurar de um lado podem ser configuradas do outro. Não é obrigatório, se quiser deixar em branco e não utilizar essa funcionalidade, pode também, tá? E pode usar um ou outro ou os dois. O envio automático funciona de que forma? Ó, eu quero que de 8 da manhã às 18 da tarde, a cada 60 minutos, uma hora, ele envie o acumulado para supervisor tal, vendedor não, vendedor geralmente não recebe. Mas o supervisor, gerente, TI, dono da empresa, para ver o que está acontecendo, né, no dia com os vendedores, com as vendas e as entregas. Importante lembrar também, se você colocar um intervalo muito pequeno, você tem 8 horas diárias de rota. Você vai receber esse relatório a cada 10 minutos. Então, são 6 relatórios por hora, vezes 8, são 48 relatórios. É praticamente o mesmo relatório a cada 10 minutos. Então, não compensa. O ideal é, eu vou receber ele de manhã, não vai ter nada, porque é início da minha rota. A não ser que alguém começou muito cedo, mas teoricamente não vai ter nada. Aí daí a 2 horas ou 4 horas, por exemplo, meio-dia, eu vou receber um outro relatório. Já é a metade do meu dia. Ali na metade do dia, com base no relatório acumulado, eu já sei se a venda está muito baixa, se a venda está dentro do ideal, se está superando as minhas expectativas, se eu preciso agir, se tem alguém que eu preciso entrar em contato porque a venda está muito baixa, o ticket médio está muito baixo. Então, e também para entrega. Está tendo muita devolução, não está conseguindo entregar, a média de entrega está muito baixa para eu ver o que está acontecendo. Então, são informações para eu ir apurando para que eu possa tomar medidas preventivas para fechar o dia dentro da meta que eu estabeleci, tá? Como eu disse aqui também, quiser colocar mais de um, é só por ponto e vírgula, tá? Sempre assim. Quando a caixa for grande, é porque podem ser informados mais de um e-mail, só separar por ponto e vírgula. E as ferramentas? Ajuste de clientes, ajuste definitivo de coordenada. Isso já vem marcado, pode deixar. O tamanho da bolinha aqui é para visões planner, que eu vou mostrar no próximo módulo. A gente sempre deixa 10, porque a bolinha do planner, ela já é pequena, né? Até porque são bolinhas e as cores se misturam. Vocês vão ver quando eu for mostrar essa funcionalidade. Então, a gente deixa 10 porque é o melhor. Mas, quando for utilizar visões planner, achar que está grande demais, é só vir aqui, tamanho de 6 a 10. Vocês trocam e salvam, vai funcionar normal. Esconder fora de rota sem venda. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque se eu vou fazer análise da minha rota, tanto na visões, rotas, planner, quando eu vou fazer a análise, o que eu faço? Eu pego, por exemplo, de segunda a sexta, um vendedor. Ou eu pego na segunda os vendedores que vão atender os clientes, qualquer cliente na segunda-feira. E aí eu vou ver se um está invadindo a área do outro. Certo? Certo. Porém, eu tenho vários vendedores na rota e eles estão atendendo clientes que não são de segunda-feira.
Aí o que vai acontecer? Eles vão plotar para mim todos aqueles clientes e a minha rota vai estar uma bagunça. Por quê? Porque eu tenho a rota de segunda, ele está atendendo de quarta. Eu não sei diferenciar isso, porque no planner não diferencia. Se a bolinha do vendedor é a vermelha e eu não mandei esconder fora de rota, vai aparecer a bolinha vermelha da quarta-feira, que ele atendeu. Só que ele também não fez venda. Quer dizer, esse cara ele nem costuma comprar na segunda. Ele só viajou e falou: ó, não vou estar na quarta, não passei aqui essa semana, passa a semana que vem. Aí ele foi lá, informou esse dado, né, no Avante, e aí vai plotar esse cliente. Esse cliente é totalmente discrepante, ele não foi atendido e nem venda eu fiz. Mas ele vai aparecer na minha rota e vai atrapalhar na minha roteirização, na melhora, né, da roteirização. Então, o que eu faço para não ter esse tipo de discrepância? Eu vou mandar esconder fora de rota sem venda. Se ele atendeu fora da rota, já está errado, e ainda não vendeu, eu não quero ver esse cliente para ele atrapalhar o meu planejamento. Então, eu vou marcar, esconder fora de rota e vou mandar salvar. Pronto. Então, ele vai trazer a rota programada dos vendedores, que é o que você já separou para ele no Flex, fez todo aquele estudo. Ele vai trazer a rota programada e não vai trazer esses clientes atendidos fora do dia e que ainda não teve nenhum tipo de venda. Tá? Então, isso aqui é muito importante da gente entender para que funciona, para que aí você planeja aquela rota maravilhosa, manda para o Flex. Na hora que desce para o Avante, que ele vai mesmo para a rua, vai começar a ir lá e não vai comprar sempre na segunda, porque ele comprava era na quarta, aquela foi uma situação esporádica, não acontece sempre. Então, assim, super importante ter consciência do que se trata essa informação para a gente poder decidir se utiliza ou não, tá? Eu aconselho sempre deixar marcado para que não atrapalhe a roteirização de vocês. Então, fez isso, é só clicar em salvar e acabou a parte de configurações do sistema. Telemetria não se usa mais e a gente vai tirar também, tá? Fez tudo isso, sempre lembra de salvar. Não adianta entrar, alterar, fazer vários ajustes e não salvar. Você perde o seu trabalho. Fez, salva. Não estou salvando porque eu estou numa base e essa base ela está sendo usada em tempo real. É um parceiro nosso, ele permite que a gente grave e mostre os treinamentos nessa base, mas eu não posso gravar. Tá ok? Então, essa parte de configurações do sistema, desculpa. Agora eu vou para a parte de usuários, mas eu queria primeiro falar uma coisa bastante importante. O sistema, ele trabalha o Flex GPS, ele é hierárquico, tá? Então, para eu cadastrar um usuário, eu tenho que ter um perfil para eu poder vincular o cadastro. Para eu cadastrar um vendedor, eu tenho que ter um supervisor e um gerente de vendas. Para eu cadastrar um motorista, eu tenho que ter um supervisor e gerente de logística. Senão, não funciona. Para cadastrar um vendedor, eu tenho que ter um e-mail vinculado, um e-mail cadastrado para que eu possa vincular. Então, o sistema é todo hierárquico e ele precisa ser assim para manter a integridade do sistema. Imagina só, você seleciona um gerente de logística, vem um vendedor. Seleciona um gerente de vendas, vem um motorista, né? Então, bastante atenção para isso, para que o cadastro fique perfeitinho e quando vocês fizerem o cadastro, que ele possa ser feito da melhor maneira possível. Então, vamos lá, usuários. Eu vim aqui no perfil, deslogou. Fiquei muito tempo naquela página, vou entrar novamente, tá? Se acontecer isso, é só acessar novamente o sistema. Ele volta para a tela de login, aí vai voltar para a tela inicial quando eu acessar e aí eu volto para a tela onde eu estava. Uma informação importante e que não vai ser repetida ao longo do treinamento é o sistema é padronizado para ficar mais fácil a identificação de qualquer funcionalidade em todas as telas. O que isso quer dizer? Que a pesquisa vai estar sempre aqui na parte de cima, em qualquer tela de cadastro. Então, e as opções de pesquisa também. Se eu quero pesquisar por código, só marca código. Se eu quero pesquisar por nome, marco o nome. Eu não sei o que tem na minha base, eu quero ver todos os registros, eu não preencho nada, clico na lupa
e ele traz para mim todos os registros que eu tiver no sistema. Bom, agora voltando ao cadastro. Ah, desculpa, faltou uma informação. Em todas as telas do sistema, quando eu tiver essa setinha aqui, ó, é porque eu tenho mais de uma página de registro. Então, é só eu vir nas setinhas e ir percorrendo até localizar o registro que eu quero. Tem sempre o lápis, que é para edição, e a lixeira, que é para exclusão. Bom, tudo o que tiver em negrito é obrigatório no sistema. O código é autoincremente, então ele sempre vai trazer o próximo, o último é o 20, o próximo 21 e assim por diante. Então, eu vou dar um nome para o meu perfil. Perfil administrativo. O que o perfil administrativo vai ter? Acesso a todos os cadastros, parâmetros, visões? Não, não precisa. Utilitários, a importação dos arquivos para o sistema funcionar. Então, eu vou ter que marcar tudo o que eu quiser que aquele perfil tenha acesso. Perfil logística vai ver somente as questões relacionadas a veículo. Perfil vendas vai ter somente as questões relacionadas ao perfil vendas, né? Marquei, é só marcar, tá? Desmarcar, clica de novo. Vou mandar salvar e aí o perfil que eu gravei vai ficar com os acessos que eu permiti que ele tivesse. Eu esqueci um acesso, eu venho na lupa, lápis de edição, vou pegar aqui o operacional, ele vai carregar para mim e eu vou marcar o que faltou, ou vou desmarcar o que foi a mais, tá? E aí, manda salvar, pronto, perfil salvo. Com o perfil salvo, eu consigo cadastrar um usuário. E aí já é a pessoa que vai acessar. Nome completo da pessoa, o perfil, como eu disse, cadastrado anteriormente, aí eu vou selecionar qual é o perfil, o operacional, e aí quem vai acessar é a Kátia. Login, qual que é o login da Kátia? Vai ser Kátia mesmo minúsculo, o e-mail. Senha, é sempre bom colocar uma senha padrão. Sempre coloco A1234566B. Sempre. Toda vez que eu criar um usuário para vocês, essa vai ser a senha padrão. E aí, quando vocês acessarem uma primeira vez, o sistema vai solicitar a troca de senha. Todas as vezes que eu cadastro uma senha ou que eu reseto uma senha, ele vai pedir para trocar, que é uma questão de segurança. Para eu não saber a sua senha, nem o suporte da Flag saber a sua senha, que é uma coisa individual e que não pode ser informada. Por que a senha é tão importante? Dentro de cadastros, a gente tem aqui o histórico de acesso. No histórico de acesso, eu tenho quem fez o quê, quando fez, quais as páginas que acessou. Então, se eu passei minha senha para outra pessoa e essa outra pessoa fez o que não deveria, mesmo assim a responsabilidade é minha. Eu não deveria ter passado a minha senha, tá? Então, atenção para não ter o compartilhamento de senhas. Aqui a gente não limita a quantidade de usuários. Então, você pode cadastrar 10, 15, 20, não tem problema. Mas mantém a integridade do sistema de cada usuário ter a sua senha. Aqui você pode filtrar, né? Como eu disse, os filtros estão sempre na parte de cima. E uma coisa importante, praticamente todas as telas você pode exportar para Excel, tá? Então, sempre que você quiser exportar qualquer telinha, você pode procurar pelo Excel, que ele vai estar aqui em algum cantinho, ou debaixo de alguma coisa, porque tem uma tela aqui que ele tem um alertinho assim, e às vezes o Excel fica por baixo. Mas sempre vai ter a opção de exportar para Excel. Os gráficos, eu não vou acessar os gráficos, tá? Os gráficos, eles estão aqui e todos têm opção de mais de uma visualização, seja pizza, linha, sempre vai ter mais de uma opção. E vocês podem trabalhar com os gráficos à vontade, tá? Sobre alteração de senha. O usuário master do sistema altera a senha de todo mundo, porque ele tem acesso ao cadastro de todos os usuários, tá? Então, o usuário master tem acesso a todos os cadastros, logo, ele pode alterar a senha de todo mundo. Agora, cada usuário pode alterar sua própria senha, que aqui não vai ter essa opção de cadastro, mas vai ter a opção de alterar senha. E aí, ele vai digitar a sua senha,
e vai cadastrar uma nova. Então, só repetindo, o usuário master altera todas as senhas porque tem acesso ao cadastro. Já os usuários normais, que não são usuários master, podem alterar a própria senha. Bom, grupo de veículos. A maioria das informações aqui para baixo, tirando aparelhos, placas, a gente tem que cadastrar, elas vêm do Flex. Tem uma opção que é utilitários, importação, que vocês vão ter que fazer, e eu vou explicar isso no módulo à parte, que vocês vão subir a carga de dados do Flex. Então, na carga de dados já vai vir grupo de veículos, ramo de atividade, cliente, já vai vir muita coisa do Flex. Então, a gente vai ver aqui que ele pode já vai trazer, na verdade, ó, quando eu clico em grupo de veículos, ele já traz o caminhão aberto. Se eu clico na lupa, ele traz todos os que tem no Flex. Carro leve, caminhonete, Kombi, setinho, como eu disse, tem tudo que tem no Flex. Se quiser cadastrar aqui, pode. Só que tem coisas que, se forem cadastradas no Flex GPS e você subir uma carga do Flex, vai sobrescrever. Cliente é uma delas. Então, a gente sempre sugere que o cadastro seja feito no Flex e que vocês façam a rotina de importação no Flex GPS, tá? Bom, voltando ao menu cadastro. Gerente. Tem que sempre cadastrar primeiro um gerente, depois supervisor e depois veículo ou vendedor. Aí eu vou vir aqui, ó, onde está em negrito, é obrigatório, mas é ideal que o cadastro seja feito da forma mais completa possível. Porque se você precisar do contato do seu supervisor, do seu gerente, você não precisa procurar em outro lugar. Todas as informações vão estar aqui. Então, ó, tem como colocar foto, nome, CEP e, muito importante, o tipo de gerente que ele é. Se ele é logística, tem que marcar logística. Se é gerente de vendas, tem que marcar vendas. Por quê? Na hora de eu cadastrar o supervisor de logística, só vai aparecer para mim o gerente de logística. Se eu for cadastrar o supervisor de vendas, só vai aparecer para mim supervisor de vendas, o gerente de vendas. Então, é importante sempre cadastrar da maneira correta. Preenchi todos os dados, eu vou mandar salvar e ele vai estar cadastrado. Como eu disse, lupa, todo mundo aqui, ó. Todos os gerentes cadastrados. Aí eu vou vir no supervisor, vou cadastrar meu supervisor e, como eu disse, é um supervisor de logística. Beleza, vou marcar logística. E aí aqui vão trazer para mim os gerentes de logística. Ah, não, esse é um gerente de supervisor de vendas. E aí ele vai trazer para mim os gerentes de vendas, tá? Só para ficar claro, ilustrar bem, para não ter conflito de informações futuramente. Mandei salvar, pronto. Limpar campos eu comecei a cadastrar, vi que está tudo errado, eu limpo para não ter que apagar um a um. Ponto de partida, se você utilizar o localizar, ele vai considerar que o ponto de partida vai ser esse, tá? Vai ser o endereço informado no cadastro. Motorista. Aqui eu tenho que informar nome e CPF. Por que o CPF? Porque se você for usar o aplicativo da Flag no carro, né, você vai dar um celular para o motorista e ele vai informar, cheguei no cliente, saí do cliente. Aí você precisa que tenha o CPF para ele poder entrar, ele vai logar pelo CPF. A função é obrigatório, se ele é da empresa, agregado ou temporário, telefone é obrigatório, o supervisor automaticamente vai trazer só logística, porque eu estou dentro do veículo, né? Exibir no radar sempre marca, mandei salvar o motorista. O vendedor. Para cadastrar o vendedor, é obrigatório eu ter um e-mail cadastrado anteriormente. Porque sem o e-mail aqui, ó, eu não consigo finalizar o cadastro. Então, antes de vir ao vendedor, vamos para aparelhos placas. Sempre vai vir aqui em cima, aqui, ó, veículos cadastrados versus veículos contratados. Eles contrataram 200 veículos, mas utilizam 73. Quer dizer que eu ainda tenho mais de 100 veículos que eu posso cadastrar. Veículos é placa, tá? Ou e-mail, caso ele vá usar o aplicativo da Flag.
Vendedores é a mesma coisa, ó, 200, ele utiliza 192. E aqui o total, né, de cadastro. Então, como que eu vou cadastrar? Bom, se eu estou cadastrando um vendedor, eu vou digitar o e-mail. Podem ser todos de uma vez, tá? E-mail, e-mail, ponto e vírgula. Vou cadastrando todos os e-mails. O tipo, eu vou colocar vendedor, porque eu estou cadastrando e-mail para vendedor. Isso aqui é muito, muito importante. Se eu estiver cadastrando o veículo e ele estiver usando o celular, eu vou colocar e-mail e vou colocar tipo veículo. Vou monitorar ele pelo celular, mas eu vou monitorar um veículo, tá? Outra coisa, eu não consigo monitorar veículo e vendedor no mesmo aparelho. Porque você pode usar um e-mail só para vincular ao veículo ou o mesmo e-mail para vincular ao vendedor. Os dois juntos não. Não é veículo e vendedor. Ou é veículo ou é vendedor, tá? Então, vendedor, equipamento, eu vou colocar Android. No caso de veículo, eu vou colocar veículo, equipamento, Android. Se você for usar o aplicativo da Flag. Se você possui uma empresa de rastreamento, que é o caso da Maxtrack, Positron, Golsat, você vai informar a placa, né, do seu veículo, mais de uma, se for o caso, ponto e vírgula também. Vou informar o tipo veículo e o equipamento, eu vou informar qual é o equipamento que vai ser monitorado. Se é Positron, Golsat, Maxtrack, tá vendo? Tracar. Eu vou marcar qual que eu vou monitorar e vou mandar salvar. Tá bom? Então, bem tranquilo aqui. O cadastro é simples, mas pode ser confuso. Então, por isso, eu gosto de explicar, muito bem explicada essa parte, porque é a forma de integrar o sistema. Uma coisa importante também é, quando você traz o cadastro de vendedor do Flex, ele vai trazer o e-mail que está no Flex, né? Certo. Se eu tenho o e-mail A no Flex e cadastro o e-mail B no Flex GPS para o mesmo vendedor, eles não vão conversar e a informação não vai aparecer. Se mudar o e-mail, tem que mudar no Flex. Aí muda no Flex, desce para o Flex GPS, os dois conversam. Por que tem que ter esse segundo cadastro do e-mail no Flex GPS, já que eu tenho o cadastro no Flex? Porque é a nossa forma de controlar que esse e-mail é referente ao vendedor X que está no Flex. É a nossa forma de vincular as duas informações. Então, sim, é obrigatório fazer o cadastro aqui também. Bom, cadastramos aparelhos, placas, podemos voltar ao vendedor. E aí, no cadastro de vendedor, vou preencher as informações. O e-mail do dispositivo, ele vai trazer todos os e-mails que eu tenho cadastrado. Importante é, eu tenho aqui ó, esse e-mail que não tem ninguém, esse que não tem, esse que não tem. Esses que não tem, eu consigo vincular a alguém. Os que já estão vinculados, não. É uma outra forma do sistema garantir que você não está vinculando dois e-mails, um e-mail para dois vendedores diferentes. Tá? Então, eu só consigo vincular o e-mail vazio. Se essa da Franciele está errado, então eu tenho que entrar na Franciele, desvincular este e-mail para poder vincular este e-mail para outro vendedor. Supervisor, vou selecionar o supervisor de vendas e o tipo de vendedor é sempre vendedor. Tem essa opção de promotor porque a gente ia monitorar o promotor pelo Flex GPS, mas nós criamos a ferramenta Avante Shelf, que é para monitoramento próprio do promotor. Ele tem pesquisa de mercado, checklist, ele é todo feito voltado para o promotor. Então, aqui não precisa marcar, a gente tem uma ferramenta própria para isso e você vai deixar marcado o vendedor e vai mandar salvar. Fez perfeitinho, o cadastro não tem erro. Se você preencher o cadastro certinho, não vai ter problema aqui na frente. Mas lembre-se sempre de cadastrar da melhor maneira possível para que não tenha problemas. Bom, ramo de atividade são informações que vêm do Flex também. Não precisa se preocupar. Se quiser excluir, pode excluir, mas não vejo necessidade. Vai ficar na nuvem mesmo, não está sobrecarregando sua base. Veículos.
Como eu disse, onde está em negrito é obrigatório preencher. Serial pode ser a mesma informação da placa. A placa é PUH7354, o serial vai ser PUH7354. A descrição, aqui por exemplo, Fiorino. O grupo vem do Flex, então se você começar a preencher, é uma informação, como que fala? Não é autocomplete, é pesquisa inteligente. Você começa a digitar e ele traz tudo que tem no sistema com aquele nome. Aí você seleciona. Como eu disse anteriormente, o limite de velocidade que você cadastra aqui é para o vendedor, na configuração do sistema. Para cada placa, você pode cadastrar um limite de velocidade diferente. Tempo produtivo também, faixa inicial de paradas. Essa informação ela pode ser personalizada por carro, tá? Aí é só informar aqui a personalização para essa placa. Monitorar, colocar o motorista, você precisa vincular ao motorista, tá? Você vai começar a preencher a mesma coisa. A pesquisa é inteligente, então, vou vincular um motorista X. Precisa ter um motorista vinculado. O celular é importante que vocês informem, apesar de não ser obrigatório. Monitorar trajeto, sempre monitorar por área, tem que marcar, senão ele não aparece. Modelo de rastreamento, aqui vocês vão informar se é Positron, GoSat, se é Android. Se está usando o aplicativo da Flag, gente, não é o 5, é Android. E temperatura, umidade, ele vai trazer aqui a placa mesmo, se tiver vinculação de alguma placa, tá? Preenchi tudo, só mandar salvar, motorista pronto também. O veículo pronto também. E agora, clientes. Clientes vai vir do Flex também na carga de dados que a gente vai fazer. Então, vou vir aqui, ó. Quando eu clico na lupa que ele traz para mim, né, a listagem do que já tem no sistema, eu tenho aqui, ó, o vendedor. Se ele tiver cinza é porque não tem vendedor para aquele cliente. Se tiver verde é porque tem. Se você tiver com esse ícone verde é porque ele está com latitude e longitude, ele está localizado. E só aparece no mapa cliente localizado, cliente sem localização não aparece. O lapisinho é para alterar o registro e a lixeira para excluir. E o Vzinho verde é porque o cliente está ativo. Bolinha, cliente inativo. Tá? Então, vou pegar esse que está ativo aqui e vou editar ele para mostrar como que é a parte interna. Esse cadastro vem todo do Flex, inclusive dia de visita. Tá? Se por acaso você vê que a localização dele está errada e você vai entrar nesse cliente específico para alterar a localização, tem que marcar, ó, não atualizar dados, não relocalize coordenadas. Porque senão, quando você subir uma carga do Flex, vai sobrescrever tudo o que tiver aqui. Então, marque para não perder o trabalho todo que você tiver de relocalizar esse cliente. Fez isso, manda salvar. Não aconselho a cadastrar cliente no FlexGPS, a alterar cliente no FlexGPS, porque é uma informação que vem do Flex e na próxima carga você perde suas informações. Então, sempre faça no Flex e aí você vai importar no FlexGPS, ok? Bom, gente, então essa primeira parte foi o menu cadastro. É um pouquinho extenso, mas são cadastros que feitos uma vez, você não faz mais à medida que você for trabalhando, que você vai cadastrar um vendedor, veículo, o que for, né? Você vai trabalhar o registro deles, mas fez, está certo, vocês vão trabalhar somente com a parte de monitoramento, tá? Próximo vídeo eu vou gravar para vocês a parte de utilitários, porque a gente tem que ter importação de dados e eu vou mostrar. Mas a parte de cadastro está aqui, está completa. Dúvidas é só enviar e-mail para mim aqui para o tatiane@flag.com.br ou ligar aqui para o suporte e nós vamos esclarecendo à medida do possível, tá bom? Abraço a todos, até o próximo vídeo.